falar de segurança, a gente tem tanto assunto, tudo no final vira segurança, né? Então eu organizei esse conteúdo em 4 grupos aqui. A gente vai falar um pouquinho, de maneira geral, por que é importante falar de segurança. E aí a gente vai ver 3 componentes importantes quando a gente fala de segurança, que é confiabilidade dos dados que vão estar lá, de todo esse ambiente, controle de acesso. Uma coisa é a segurança que a Google entrega na infraestrutura dela. Outra coisa é como é que você faz a gestão da segurança do seu conteúdo uma vez que você está lá. A gente vai falar de controle de acesso e, por último, privacidade. Um tema super relevante também que sempre aparece em pauta quando a gente começa a discutir segurança. Vamos lá, vamos começar falando aqui de segurança, essa visão geral do que é a Google, né? Que segurança que a gente tem para oferecer. E aí talvez a minha primeira missão aqui é convencê-los de que, sim, há uma plataforma mais segura do que aquilo que a gente tem dentro de casa, e definitivamente a Google é essa plataforma mais segura para a gente colocar os dados lá dentro. A gente vai começar a entender aqui uma série de controles, como é que a Google faz para gerenciar, para manter, para deixar tudo isso disponível na hora que eu preciso, e isso vai clareando, vai me despertando interesse, né, conhecendo mais. Uma palavra de ordem dentro da Google, quando a gente fala de segurança, é transparência. E a Google é extremamente transparente com relação a o que ela faz com os dados. Uma vez que o seu dado é armazenado no Google, na nuvem, o que a gente vai fazer? O que a Google faz com essa informação? Isso está muito explícito no contrato, no termo de uso. Tem uma coisa que é super interessante, super importante a gente ressaltar. Quando a gente fala de nuvem, de Google, vem à nossa cabeça, vem à nossa mente a referência de Gmail, de gratuito, né? Fala, não, mas a Google lê o e-mail, faz anúncio. Existe um mundo do Gmail gratuito, onde alguém tem que pagar a conta. É um excelente e-mail gratuito, com uma caixa grande. Como é que a gente paga a conta? Então, sim, lá tem anúncio. A gente usa os dados que estão lá no Gmail para fazer tuning das aplicações. Enfim, o dado, quando a gente abre uma conta de Gmail, a gente concorda que a Google pode usar aqueles dados em troca da ferramenta que a gente está usando. Esse mundo gratuito é totalmente diferente do mundo corporativo, do que a gente vai discutir aqui hoje. Quando a gente fala de acesso a Google, de uma conta corporativa paga, é muito claro a relação entre Google e um cliente. Eu costumo resumir de uma maneira bem simplesinha, que é assim: a aplicação é nossa, da Google, desde que ninguém queira fazer uma engenharia reversa, começa a mexer, a gente está tudo bem. O contrato diz que vocês podem usar. E o dado é de vocês, o dado é de quem contratou o serviço. A Google simplesmente hospeda esse dado e manipula esse dado para entregar o serviço contratado. Manipula na maneira de dizer, a gente trabalha ele, processa, para entregar o serviço contratado. Que serviço contratado? O Drive, o Gmail, seja lá o serviço que você está usando. Mas isso é bem claro. A Google de maneira nenhuma busca ou tenta obter a propriedade desse dado. A propriedade do dado é totalmente do cliente, totalmente de vocês. Software é nosso, aplicação do cliente. Essa transparência está explícita, isso está explícito no termo de uso, no contrato, a gente sempre gosta de lembrar e deixar isso bem claro. Quando a gente fala de segurança, como é que a Google tem atuado? Assim, qual é a postura da Google no tema segurança? E aí tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, ou já leram e têm conhecimento. A Google é a primeira a levantar a mão e falar assim, olha, isso daqui não é seguro, a gente vai criar um roadmap aqui, a gente vai descontinuar essa integração com essa solução. Por exemplo, a gente viu Java, a gente viu Flash, a gente viu uma série de soluções, uma série de situações onde a Google identifica algum possível, chamar de falha, mas um possível risco de segurança com alguma solução, e a gente levanta a mão, publica, vai ao mercado, olha, isso daqui não é seguro, a gente vai criar um roadmap de não permitir mais esse uso. Dali para frente, no primeiro momento, todo mundo grita, esperneia, como que pode e tal, e dali para frente a gente vê o mercado todo indo na mesma direção, porque aquilo faz sentido. A gente precisa mitigar riscos. Tem uma máxima dentro da Google que é, se a rede não é segura para um,
ela não é segura para ninguém. A gente precisa trabalhar para que essa rede seja segura para todo mundo. Se houver falha, se houver qualquer risco em qualquer um dos lugares, a rede toda perde a segurança. Então a gente tem sido pioneiros com relação à segurança da informação. O uso aqui do token de Security Key é um exemplo. A Google foi pioneira em trazer o uso de Security Key. Hoje é uma coisa que a gente estimula para quem já está dentro da nossa plataforma. É uma ferramenta simples de usar, é um token, uma chavezinha, um aplicativo que te manda uma senha, mas que garante que é você mesmo. Quando a gente faz logon lá no Google, não basta eu colocar o meu e-mail e a minha senha. Eu preciso colocar também o Security Key no meu computador. Isso garante que eu sou eu. E isso aumenta muito a garantia que ninguém vai invadir a minha conta. É muito mais difícil alguém invadir minha conta, praticamente impossível. Essa é a postura da Google. Por que a gente faz tudo isso? Porque é cada vez mais complexa e cada vez mais desenvolvida, né, cada vez mais elaborada a maneira como as pessoas tentam invadir. A gente viveu nos últimos anos cada vez tentativas de invasões mais complexas, mais elaboradas, em busca de informação. A gente conhece vários cases daquilo que acabou se tornando público, né? A gente viu os Panama Papers, tudo que aconteceu depois dele, né? Mas tudo começou com acesso a um servidor de e-mail que estava desatualizado. A gente viu também vazamento de informações da Sony. Isso aqui está um pouquinho já lá atrás, mas a gente tem coisas mais recentes. Isso aqui aconteceu no ano passado, a falha de TI na Delta, nos data centers da Delta. Então uma coisa era até roubo de informação no slide anterior, e aqui no caso da Delta, a primeira informação que saiu foi uma falha de energia num data center, começou a desligar outros serviços. E aí a gente vê que não é só garantir segurança da informação que eu preciso, que é super importante, mas eu preciso garantir disponibilidade também. Por mais que eu crie toda uma infraestrutura e eu gerencie, ela precisa estar lá disponível, porque qualquer coisa, por mais que seja uma empresa multinacional gigante, como a gente vê a companhia aérea, uma falha pode acontecer e ela impacta invariavelmente a operação toda. Nesse dia, impactou a operação inteira da Delta. Bom, a Google já tem carteira de motorista, né? E desde o primeiro dia, a gente tem sido uma empresa de nuvem. Todas as aplicações desenvolvidas ou adquiridas nessa trajetória da Google são aplicações nuvem, em cloud, onde a gente está habituado a ter, a expressão em inglês é multi-tenant, mas muitas pessoas usando aquele serviço de maneira que ninguém confunde, o dado de ninguém se confunde com o dado do outro. É assim no YouTube, é assim no Google, é assim no Drive, é assim no Gmail, assim lá na busca. Então, todas essas aplicações garantem que o dado não mistura, né? Essa infraestrutura toda começou lá atrás pequena para entregar um serviço de busca e conforme a gente foi crescendo, foi adicionando soluções, essa infraestrutura cresceu e se tornou a nuvem que a gente tem hoje, né? A mãe de todas as nuvens, como diz um coach aqui de uma revista americana. E é essa nuvem que roda todos os serviços do Google. Então não tem uma nuvem, uma infraestrutura de Google para rodar serviços internos, uma infraestrutura de Google para rodar aquilo que é gratuito, uma infraestrutura de nuvem para rodar aquilo que é pago. A gente tem uma infraestrutura de Google global, uma infraestrutura de nuvem global, com vários data centers espalhados no mundo inteiro, tudo isso ligado, interconectado com fibra Google, e esse poder computacional que a gente oferece, que a gente usa para os nossos serviços e que a gente oferece para quem quiser usar também. Essa história tem alguns capítulos interessantes. Quando a gente começou, lógico, a gente usava hardware que estava disponível no mercado. Tínhamos lá, todo mundo já viu, acho que muita gente já viu as fotos, tem um computadorzinho de Lego, que é o primeiro servidor do Google, que tinha que ser baixo custo, simples, montado numa caixinha de Lego, os componentes lá dentro. E isso foi crescendo. E chegou um momento que simplesmente fornecedor de hardware virou um gargalo, ou virou uma coisa para a Google pensar. Eu preciso ter dentro de casa um volume de máquinas numa ordem assim, razoável de grandeza, e eventualmente toda vez que eu compro hardware ele vem lá com um sistema operacional cheio de coisas que eu não vou usar, com potenciais riscos que eu não quero me expor. Então por que não fabricar o meu próprio hardware? Essa decisão foi tomada no meio do caminho.
E hoje a gente fabrica o próprio hardware. Fabrica o próprio hardware, desenvolve os próprios protocolos de comunicação. Tudo que está da porta para dentro da Google é proprietário. Hardware, software, conexão, tudo da Google. Fala os data centers, os servidores, o sistema operacional que roda no grid, todos os protocolos de comunicação, a fibra que liga os data centers. Quando a gente fala de eu cheguei na nuvem da Google, eu estou dentro de um ambiente que os dados trafegam lá dentro sem qualquer exposição à internet. Minha única exposição à internet é do meu ponto de conexão até eu chegar na Google, até eu entrar nessa rede. Dali para frente, a Google faz tudo dentro de casa, tudo interno. E o que a gente vê aqui são dois exemplos de hardware criados para conseguir entregar o volume de processamento que a Google precisa. Então é um switch e um rack de switch também com uma capacidade astronômica de transação para entregar o que a Google precisa transacionar. Então, como eu falei, né, essa infraestrutura global, inclusive fibras. Então, não só a gente monta os próprios data centers, e a gente vai ter data center aqui no Brasil esse ano, né? Não só a gente monta os data centers, os sistemas, os servidores, o sistema operacional, como a gente também interliga os nossos data centers com fibra Google. Toda a rede é interna, né? Não tem qualquer exposição à internet. Eu quero aproveitar aqui o que a gente está falando dessa rede global para trazer um exemplo de como é que isso pode funcionar, de como é que isso funciona. Não sei se todos conhecem, a Google tem um projeto chamado Shield, para garantir que algumas pessoas consigam entregar a mensagem que elas querem passar. Como é que isso funciona? Jornalistas, entidades não governamentais, eventualmente sofrem ataques na internet e têm os seus sites derrubados. Alguém quer colocar alguma coisa, o pessoal não gosta e vai lá e derruba o site e deixa indisponível. A Google criou esse projeto exatamente para receber esse tipo de conteúdo. Fala, não, olha, aqui na Google eu tenho garantia que o seu conteúdo não vai ter problema de acesso. Ele não vai ficar indisponível. Uma vez aqui, ele vai estar no ar. E aí a gente recebe esse tipo de conteúdo e disponibiliza via Google. Tem uma série de exemplos de provedores de informação que trazem essa informação para o Google e simplesmente ele não sai mais fora do ar. Ninguém consegue tirar. O próprio grid aguenta o ataque, eventualmente derruba de volta um ataque, mas garante que essa informação não saia do ar, ela não cai. Bom, quando a gente fala de trazer informação para a nuvem, uma questão sempre em pauta é: o dado está criptografado aí no Google? O dado trafega criptografado? Uma coisa que a gente faz com o dado e depois, mas como é que ele está lá? É seguro? Então eu gosto de colocar aqui só para garantir para vocês, né? Uma vez que a gente vai para o Google, que eu coloco as minhas informações lá, não só o meu dado trafega criptografado em TLS, seguro. E vamos lembrar, por um pedaço muito pequeno, até que eu entre na rede Google, até que eu tenha um ponto de acesso à rede Google, e dali para frente é interno, é fibra Google, e dali eu não tenho mais exposição nenhuma. Meu pedaço de exposição é muito pequeno, de onde eu estou até a rede Google, em TLS, criptografado, e uma vez lá dentro, todo o conteúdo. Eu coloquei aqui várias aplicações, o e-mail, o calendário, Drive, Docs, videoconferência, que é o Hangout, sites, grupos. Todas as aplicações mantêm os seus dados, os nossos dados criptografados. A gente vai entender um pouquinho mais em detalhe até como que ele faz isso. Vamos falar um pouquinho de confiabilidade. Confiabilidade é como é que eu garanto que o serviço vai ficar no ar. Marlon, muito legal, acho que a Google implementa umas coisas interessantes, mas como é que você garante que amanhã vai estar aí? Por que não quebra, né? O que a Google faz que não quebra? Esse dado que aparece aqui é o seguinte: se a gente comprar um HD hoje, de uma marca boa, um HD de qualidade, ele tem um tempo médio antes de falha, um TMAF, de 10 anos. Isso é uma informação, uma premissa que o mercado tem. Então, o tempo médio antes de falha é de 10 anos. Ou seja, esse HD pode dar problema em até 10 anos. É possível que lá no 10º ano, no aniversário dele, ele quebre. Estatisticamente é assim. O que acontece, quando eu começo a ter muitos equipamentos, a estatística traz uma coisa para a gente, né? Se eu chegar a ter 100 mil dispositivos, e aqui, por exemplo, a gente vai além do HD, entra um switch, uma placa de rede, qualquer componente eletrônico que tem esse mesmo tempo médio antes de falha. Se eu chegar na ordem de grandeza de 100 mil aparelhos, o tempo médio antes de falha é 1 hora.
Se eu extrapolar isso para a ordem de grandeza de equipamentos que a gente tem dentro da infraestrutura toda Google, ou seja, eu saio ali dos 100 mil, vou para uma ordem bem maior, a realidade que a gente tem é que tem coisa quebrando o tempo inteiro. Assim, tem quebra de componente eletrônico o tempo inteiro, frequente. Como é que eu faço funcionar se fica quebrando coisa o tempo inteiro? Isso foi o que a Google teve que resolver lá no começo, quando a gente começou a crescer demais. Como é que eu garanto que o sistema, que o serviço não pare, porque um HD quebrou, porque uma placa de rede quebrou, porque alguém rasgou, quebrou o cabo? Como é que eu garanto que isso não impacta no serviço? A gente resolveu isso via software. Então a gente criou um sistema de arquivos, Google File System, GFS. Isso acabou virando, tem um paper público sobre o GFS, que a gente trabalha exatamente como é que eu entrego a disponibilidade independente do componente físico. Ele pode quebrar, pode acontecer o que for. A gente vai garantir que o serviço continue funcionando. Como é que a gente faz isso? Maneira bem fácil de entender é pensando em replicação. E aqui eu quero contar um pouquinho mais como é que a gente entrega não só essa disponibilidade, mas de uma maneira segura também. E essa imagem do quebra-cabeça ali, que a gente não consegue ver o que é uma metáfora bem clara de como funciona o armazenamento dentro do Google. Pegar uma situação qualquer, por exemplo, quando eu crio um arquivo no Drive, quando eu crio um e-mail, quando eu crio um vídeo no YouTube. Qualquer conteúdo que eu crio dentro do Google, ele sofre esse mesmo processo. Que acontece o quê? Meu conteúdo chegou na rede Google, o que acontece, ele é ofuscado, é uma criptografia diferente, ele é ofuscado, criptografado, então ele é picado em vários pedaços, em centenas, milhares de pedaços, aquele meu conteúdo, aquele meu arquivo, e cada pedaço vai para um servidor diferente dentro de um data center, com replicações, lógico. E aquilo tudo que ele colocou dentro desse data center, ele replica em mais data centers. Então, aquele meu arquivo lá, aquele meu documento de texto que eu acabei de criar, ele foi ofuscado, criptografado, separado em pedacinhos. Cada pedacinho foi parar dentro de um HD diferente, dentro de um data center, e tem replicações em outros lugares. Como é que ele faz na hora de ler? Na hora que ele escreve, ele faz isso. Na hora que eu peço o meu arquivo, ele pede todos os pedacinhos, descriptografa, tira o ofuscamento e me apresenta. E se faltar algum pedaço? E se um HD estiver quebrado, se uma placa de rede de um servidor que tinha lá não funcionar? Eu tenho isso replicado. Então, eu vou buscar todos os pedaços, mesmo que eu não tenha recebido todos, eu consigo montar o conteúdo de volta e entregar. Essa é a maneira de funcionar do GFS, do File System. E isso garante uma disponibilidade altíssima. Mais do que a disponibilidade, uma segurança da informação, porque pensemos no seguinte: e se alguém conseguir pegar um HD do Google? O que tem lá dentro? Vamos pensar bem. Milhares, milhões, né? Não vou saber assim, depende do tamanho do HD, né? Mas muitos pedacinhos de informação criptografadas, ofuscadas. E vamos lembrar bem, né? Misturados, pensar no meu pedacinho, né? Misturados com um monte de vídeo de gatinho, de cachorrinho, que está lá no YouTube, né? É um volume enorme de vídeo. O meu conteúdo está lá no meio. Então, quando a gente pensa em segurança da informação, essa arquitetura não só me entrega a garantia de disponibilidade do serviço, mas ela me entrega uma garantia que o meu conteúdo é impossível de ser lido, mesmo que eu consiga acesso a um HD lá. Em nenhum lugar existe a minha informação escrita lá para alguém chegar e ler. Quem que faz essa construção de volta do arquivo para eu poder ler? Sou eu, usuário. Na hora que eu sento na frente do meu computador e logo, o grid é capaz de fazer isso para mim. Ninguém mais consegue fazer isso. Falei que a gente vai ter data center no Brasil esse ano. Esse é um planejamento que a gente apresentou ano passado. A Google veio com uma estratégia muito forte de crescimento em 2017. A gente vai abrir 8 novas regiões no mundo. São os pontinhos em azul que a gente vê nesse gráfico. A gente vê um quadradinho azul exatamente em São Paulo, que a gente vem com data center aqui para o Brasil. Tem algumas indústrias que se interessam, que é bastante relevante ter a presença local, então a gente deve cobrir essa demanda a partir desse ano. Agora eu vou colocar aqui uma sequência bem interessante, só para ilustrar exatamente o que a gente falou de acesso ao Drive. Imagine a situação que eu preciso acessar uma informação que está no meu Drive. Drive é o disco virtual do Google. Pensando em toda essa criptografia que a gente acabou de ver, toda essa sequência. Como é que isso funciona, né?
Primeira coisa, um usuário loga no Google, ele faz uma conexão, ele se autentica no Google, e isso acontece via TLS. Ele acessa direto um servidor do Google? Não. Ele acessa um GFE, um Google Front-End Server. É um servidor que está do lado de fora da rede do Google ainda, um servidor de parceiro Google, que é o primeiro cara que ele acessa. Esse servidor é o caminho para ele acessar um Application Front-End Server, que está do lado de dentro do Google. E aí sim, ele entra na rede. E aí ele fez a solicitação de um arquivo. O arquivo é um componente do Drive. Então, ele inicializou a aplicação Drive, que vai fazer o quê? Vai buscar os pedaços daquele arquivo solicitado. Então, ele vai recolher todos os pedaços daquele arquivo solicitado. Em seguida, ele vai pegar a chave desse usuário e vai descriptografar. Vai ver se esse cara tem realmente acesso. Buscou os pedaços, mas ele vai desofuscar, que é uma coisa que o próprio grid faz, e também vai descriptografar com a chave que ele usou. Só aí ele reúne os dados e entrega para a aplicação, que vai fazer o quê? Vai fazer o caminho de volta. Vai entregar para a aplicação via AFE, que chega no front-end, no GFE, que via TLS entrega esse conteúdo para o usuário final. Esse fluxo que a gente vê acontecendo aqui, a gente pode trocar o Drive por qualquer aplicação Google. Pelo e-mail, pelo Hangout, pelo YouTube. Todas as aplicações seguem o mesmo fluxo. Como é que a gente vê isso em mais detalhes? A Google publicou um paper, como que a Google protege o meu dado. Está em inglês aqui na tela, o paper está em português também publicado. Se vocês quiserem ler o QR Code ou procurar na internet como o Google protege os meus dados, vocês vão encontrar esse paper bem interessante, ele resume bastante coisa que a gente está falando hoje. Um outro componente super interessante, super importante da confiabilidade é a escala. Porque não adianta nada eu criar uma infra enorme, distribuída no mundo inteiro, se eu não colocar as melhores pessoas para trabalhar nessa infra, para garantir que ela vai ser usada da melhor maneira possível. Então hoje são mais de 550 engenheiros de segurança, se não me engano agora o último slide estava mais de 600 engenheiros de segurança, trabalhando 24/7, garantindo, monitorando esse ambiente todo 24/7, com quase 2 dezenas já de artigos acadêmicos publicados. O que é interessante a gente ver aqui? Esse pessoal não está lá só olhando, garantindo a segurança do que acontece hoje, não está monitorando o data center e vê uma tentativa de invasão, corrige. Ele está pensando como é que vai ser a Google daqui a 5, 10 anos e como é que ele vai ter que garantir a segurança lá na frente. Então, por isso a gente vê muita publicação e vai direcionando como é que vai ser a segurança da internet lá na frente. A gente tem sido precursor de segurança por conta disso. Eu estou pesquisando e estou direcionando como é que isso vai acontecer, como é que vai ser a internet, como é que vai ser a segurança lá na frente. Essa escala toda, ela é super relevante na hora de entregar disponibilidade, na hora de entregar segurança que a gente está vendo. Agora pensemos sobre um outro ponto de vista, né? Eu tenho uma exposição enorme a hackers, a tentativas de invasões, a tudo. A Google é uma grande janela aberta 24/7 com muita gente tentando invadir. E aí, como é que eu faço desse aspecto que no primeiro momento me parece negativo, parece, né? Como é que eu faço dessa coisa uma coisa positiva? Eu tenho exatamente a chance de identificar toda e qualquer ameaça logo que ela inicia. E se eu tiver a agilidade de tratar, de trabalhar, de rebater essa ameaça e corrigir o meu lado, eu já faço isso para o mundo inteiro. E é isso que a Google fez. Então, a gente aproveita essa exposição global a ameaças. Hoje, tá todo mundo, tenho certeza que agora tem alguém tentando invadir a Google. O tempo inteiro tem alguém tentando invadir a Google. A gente dá prêmio para quem consegue invadir, para quem encontra falhas, bugs. Como é que eu faço disso uma coisa boa? Eu aprendo muito rapidamente e corrijo o grid, atualizo o grid inteiro. E aí, em pouquíssimo tempo, esse grid já está preparado para o resto do mundo inteiro. Todas as próximas vezes que esse tipo de ameaça chegar, não vai causar nada, não vai causar qualquer problema. Comparando isso com o que a gente tem dentro de casa, como é que funciona? Eu tenho lá meus servidores e aí o
fornecedor anuncia que tem um patch de segurança. Ele dá o caminho das pedras para quem quiser invadir. E aí eu tenho que correr atrás da atualização, mas eu não posso fazer um upgrade agora, instalar o patch, porque vai impactar a produção. E aí então eu me planejo e monto todo o plano de quando eu vou fazer. O dado que a gente tem é que nos Estados Unidos o benchmark é que em até 60 dias o pessoal atualiza a máquina. Não sei se a gente consegue chegar no mesmo nível, mas pensa, eu tenho 2 meses de vulnerabilidade, em que eu tenho todo mundo sabendo como é que entra, qual é a falha existente. E aí eu tenho que cruzar os dedos e torcer para dar tempo de até o dia que eu atualizar ninguém fazer nada. Num grid da Google, a gente identifica uma falha, corrige, em pouco tempo o grid inteiro já está atualizado. Eu não vou receber esse tipo de problema de novo. Essa ordem de grandeza me traz esse benefício também. Se eu souber usar, e é a coisa que a gente aprendeu a fazer bem, eu torno desse aspecto aparentemente negativo uma coisa positiva. Bom, vamos falar um pouquinho de controle de acesso. Então a gente viu segurança, confiabilidade e controle de acesso. É super importante falar de controle de acesso por uma questão. Quando a gente fala de levar o meu dado para a nuvem, de ir para o Google, muitas vezes eu sinto nas pessoas com quem eu converso aquela sensação de, mas aí o Google que vai controlar para mim, que vai gerenciar para mim. E é importante deixar claro que não. O gerenciamento dos dados, o acesso à informação, não vem para o Google. O Google oferece a infraestrutura, os serviços, essa garantia de disponibilidade, toda essa criptografia que a gente viu, ofuscamento, ou seja, lá a informação é segura, eu estou seguro contra hacker. Agora, quem tem acesso ao arquivo é uma política que cada um tem que definir. Como é que é nessa empresa, como é que é na outra empresa. Pode acessar todo mundo da empresa, pode compartilhar com quem está fora da empresa, não pode, mandar e-mail para... Cada empresa tem uma política de uso diferente e ela continua sendo responsável por trazer essas políticas que já existem para a nuvem também. E a gente pode configurar todas essas políticas na nuvem também. Então eu quero mostrar exatamente algumas dessas políticas, alguns desses controles para que a gente implemente essas políticas de uso, né? Aquela segurança que a gente estava acostumado a fazer física, né? De não, deixa eu cercar aqui, colocar todas as minhas máquinas aqui nesse data center, cofre. Essa segurança não funciona mais. Eu preciso tratar a segurança de uma maneira diferente, em cada uma das etapas que o meu dado vai passar. Então a gente viu no comecinho como é que a Google trata a segurança aqui do lado do servidor. Lá nos meus servidores, nas minhas conexões, na rede. Agora chega uma hora que o dado chega na nossa mão enquanto usuário, né? Quando eu sento no meu computador, quando eu abro o meu celular e eu vou ler um documento, chega lá em mim. E aí como é que eu devo tratar a segurança ali também? Primeiro exemplo aqui, primeira situação para dizer, começa pelo navegador. Então o Chrome é hoje uma ferramenta para a gente definir políticas de segurança do meu domínio, aquilo que eu quero valendo para todo mundo, e aí não interessa onde a pessoa sentar, onde ela abrir um computador. Ela vai fazer logon no Chrome, e todas as políticas que eu tiver definida para minha empresa vão valer para aquela pessoa sentado lá na Lan House, ou que abriu o Chrome no celular, ou que abriu o e-mail do trabalho em casa, ou que simplesmente precisou ir para um prédio diferente e usou um computador que não é o dele habitual. Todas as políticas de segurança que a gente definiu num único lugar no Chrome vão valer independente do ponto de acesso, independente do lugar que essa pessoa faça logon, faça uso da informação. Tá? Chrome traz essa facilidade. Uma gestão na web, um ponto único, a gente tem mais de 200 políticas de acesso que a gente pode configurar. Uma outra situação, um outro momento de controle é quando a gente fala de dispositivo móvel. Mas eu permito que as pessoas acessem o e-mail corporativo no celular, ou eu dou um celular ou no celular delas, mas como é que eu gerencio esses aparelhos? Hoje, dentro do Google, a gente tem um MDM disponível. Está lá. Um MDM que trabalha com Android, que trabalha com iOS, que trabalha com BlackBerry, Windows.
Cada um deles com alguma diferença. A gente faz uma gestão super completa dentro do Android, faz uma gestão um pouco menos completa no iOS, e quando a gente fala de BlackBerry e Windows, a gente simplesmente gerencia lá quem tem acesso a e-mail ou não. Mas aqui eu faço um workflow de aprovação dos meus dispositivos. Eu vou pedir que as pessoas, eu vou configurar containers para que, se ele traz o dispositivo dele de casa, né, se a gente usa, deixa cada um usar o seu aparelho, que ele crie ali containers e não deixe misturar o que é pessoal com o que é corporativo. Tenha garantias não só de vazamento de informação, mas que a empresa nunca vai acessar um dado pessoal também. Os dois caminhos a gente precisa controlar. E o MDM me entrega isso. O problema da senha. O problema da senha é super interessante. Tenho certeza que quase todo funcionário do Google já passou por isso. Tem alguns colegas aqui que podem confirmar. A gente chega no Google, primeiro dia, faz o cadastro, vai lá, faz o logon, pede para escolher uma senha. E aí a gente coloca aquela nossa senha usual, né? Não vou chamar de padrão, mas aquela uma que a gente usa em mais de um lugar. Ok, loguei a minha conta, aí eu entro lá no site, qualquer um outro site, faço o logon, e aí vem um alerta no meu e-mail. Olha, você usou a senha do Google fora, então você tem tanto tempo para mudar a senha do Google, senão você vai perder acesso. Como é que eu posso garantir que o outro lugar cuida bem da senha como eu cuido, como o Google cuida? Então a gente controla dentro, via Chrome, onde que você usou a sua senha. Então se eu digitar a senha em qualquer outro lugar que não seja no logon do Google, eu vou forçar uma alteração de senha. Não posso confiar na outra empresa, no outro serviço que eu estou usando para armazenar minha senha. E esse é um dos caminhos que o pessoal vai para conseguir, que faz roubo de senha, né, que a gente vê tanta invasão, esse é um dos caminhos utilizados bastante. Além desse, tem outras situações em que a gente usa para proteger também. Aí tem vários cenários aqui. Um alerta de entrada, toda vez que a gente faz logon num computador novo, num celular novo, vai um e-mailzinho lá para sua conta. Olha, você acabou de fazer logon numa máquina tal. Se não for você, clique aqui. Porque alguém fez logon. Se for você, tudo bem, pode passar. Chaves de segurança, que a gente já falou, que praticamente torna unphishable, né? Traduzir unphishable deve ser interessante, né? Impescável. Mas traz uma segurança muito maior do que só o login e senha. Desafio do logon, a fácil inscrição, utilização do segundo fator de autenticação. Então, são vários outros cenários que a Google vem puxando, que a Google vem estimulando para a gente tornar não só aquele comecinho aqui seguro, data center, servidor, conexão, mas aponta exatamente onde a gente está. A minha aplicação, o meu aparelho, o lugar onde eu faço acesso também precisa ser seguro. Olhando para as aplicações, tem algumas funcionalidades que eu quero dividir com vocês. A primeira, IRM. Quando eu tenho um documento no Google, e eu gosto de fazer esse paralelo, até pouco tempo atrás a gente andava com um pendrive, e toda vez que eu falo isso, alguém dá risada, fala, mas eu tenho meu pendrive aqui, né? Alguém tem pendrive aí? Aí, né? Então, até hoje, né? Até hoje, alguém andava com pendrive. E o que acontece com o pendrive? É parecido com o que acontece no anexo. Quando a gente põe um arquivo no pendrive, ou quando eu mando um arquivo em anexo para alguém, foi embora, né? Corta o cordão, quem recebeu faz o que quer com ele. Quem tem acesso ao pendrive copia, faz o que quer com o arquivo. Quem recebe um anexo também se torna dono daquele conteúdo. E vai fazer o que quiser. A partir do momento que eu mandei para alguém ali, que eu pus no pendrive, passei o pendrive, eu não tenho mais gestão naquele conteúdo. Ele é público, vamos chamar assim. Praticamente público. Como é que acontece quando eu tenho um arquivo dentro do Google? Eu mando no anexo? Eu ponho no pendrive? Não. Conteúdo que está dentro do Google, a gente não precisa trafegar. Eu convido a outra pessoa a vir olhar onde ele está, no Google. Ele pode olhar, eu posso deixar ele editar junto comigo, posso dar permissões. Mas o arquivo não sai do Google. Ele está lá na nuvem Google, e aí quantas pessoas, quantas forem necessárias, têm privilégios ali, de leitura, de edição, todos trabalham juntos. Primeiro, o arquivo não sai.
Segundo, se tem alguém que precisa só ler, vai só ler. E aí eu tenho, por exemplo, possibilidades aqui mais avançadas. Eu tenho um conteúdo que é meu e eu quero que ninguém possa copiar, ninguém possa imprimir, ninguém possa fazer download. Basicamente, a pessoa pode abrir e ler. E fechar. Então, é uma gestão, é um controle que a gente consegue fazer na nuvem. Coisa que a gente não consegue fazer fora da nuvem. Quando a gente começa a falar em nuvem, a sensação que vem é que, nossa, estou perdendo gestão da informação e, na verdade, eu estou aumentando a gestão da informação. O meu arquivo no Drive, eu tenho um controle total de quem pode ver, quem viu, quando viu, quem pode editar, o que editou, quando editou, quem escreveu o que dentro de um documento. E se eu quiser que ninguém pode fazer download, eu ainda faço todo esse controle. É uma coisa que a gente não está habituado a ter, um paradigma novo, que a nuvem traz. Acesso temporário é uma outra coisa muito bacana. A gente sempre faz auditoria, né? Tem a época do ano que a gente faz uma auditoria para ver como é que estão as minhas políticas de acesso. E aí, no segundo dia, quando acaba, a gente revisa todas as políticas de acesso, fecha todas as portas, fica todo mundo vendo só o que tem, cada um vê o seu drive da rede, tudo lindo, perfeito. Até a primeira exceção, que deve acontecer uns 15 minutos depois que acaba esse serviço. Não, tem uma exceção, tá? Aí você aprova, então compartilhou aquela primeira exceção. E aí, dependendo da periodicidade, né, você fica 6 meses só engordando exceções até a próxima vez que você para e audita de novo. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu não vou lá e desligo aquela exceção quando ela terminasse? Porque dá muito trabalho. E se eu pudesse abrir a exceção e já configurar a exceção, vai durar 2 dias. Então, você precisa acessar um arquivo do comercial? Você, tá bom. O acesso, esse acesso vai de leitura por 2 dias. Ao término de 2 dias, simplesmente o acesso é cortado. Automaticamente, a gente não precisa fazer nada. Eu tenho garantia que, continuamente, as exceções já são desfeitas. E aí eu vou durar mais o período. Eu não preciso fazer tantas revisões, tantas auditorias. Então, essa é uma coisa muito bacana que o Drive também entrega. Domínios confiáveis, quando a gente fala de compartilhamento, de convidar alguém para acessar o meu documento, mas é um documento da empresa, qual é a política? Pode convidar pessoas de outros domínios, de outras empresas, para acessarem o meu arquivo ou não? É uma coisa que a gente vai definir. Só pessoas internas e externas. Mas, eventualmente, eu quero trabalhar isso com alguns parceiros de negócio que eu tenho, ou empresas do mesmo grupo. Eu posso entrar lá no Google e listar, falo, olha, quem é deste domínio principal e do domínio A, B, C, D, que são meus parceiros ou são as empresas do mesmo grupo que eu, podem compartilhar arquivos entre si. Daí para fora, não. Então, é uma gestão super granular daquele conteúdo que a gente tem. Outro item super relevante, DLP, Data Loss Prevention, prevenção de perda de dados. A gente ouve bastante falar disso. Como é que eu garanto que não sai nada daqui? A gente precisa monitorar. É bastante comum encontrar DLP em mensageria, nos e-mails. Preciso monitorar se não está saindo informação. Como é que eu faço isso? Abro os e-mails? Então, a gente pode criar uma regra de DLP. E aí todo e-mail que sair da minha empresa ou que entrar na minha empresa, eu vou avaliar, mas estão falando aqui, está saindo informação financeira, está saindo informação comercial, tem alguém... Eu vou definir quais são as minhas políticas de monitoramento e vou criar regras. E a gente tem coisas interessantes dentro do Google, que é, por exemplo, eu identifico automaticamente alguns templates já, eu identifico automaticamente cartão de crédito, tem uma série de variáveis válidas no mundo inteiro, mas a gente já tem CPF. Então eu identifico coisas pertinentes ao nosso mercado já. Passou um cartão de crédito, mas não precisava ser digitado. Passou a foto do cartão de crédito por e-mail. Se não era para fazer, o Google faz OCR. Fala, ó, e-mail não sai. O que a política diz? Deixa passar? Não deixa? A gente consegue definir isso. Bom, então, uma série de controles que a gente viu que vão além daquela parte que a gente chama de segurança do data center. Chega uma hora que o controle vem na minha mão, enquanto quem define as políticas de acesso. E o fato de colocar na nuvem não me tira esse dever de definir as políticas de acesso, mesmo na nuvem, e colocar em prática.
E a gente viu uma série de controles que a gente consegue trazer. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu posso trazer as mesmas políticas que você tem definida hoje, traz e recria essas mesmas políticas dentro da nuvem. Elas vão continuar sendo válidas. E vamos falar um pouquinho de privacidade, que é um tema também super questionado, né? Tem alguém no Google que olha o meu e-mail. Alguém olha. De novo, aquilo que eu falei no começo. Vamos diferenciar bem o serviço que é gratuito do serviço que é corporativo, do serviço que é pago. De um serviço que tem regras muito claras de uso e que a gente segue. A Google é muito transparente em deixar claras quais são essas regras e que a gente segue e tem auditoria para mostrar que a gente seguiu esses processos na risca, assim, firmemente. Então vamos falar um pouquinho dessa transparência, contratos e das auditorias. Então primeiro, né, essa transparência do que a Google faz com o seu dado. O que a Google faz com o meu dado quando eu contrato um serviço? A primeira coisa é ser transparente com relação ao escopo. A Google trabalha com os dados de maneira, faz o que for necessário para entregar o serviço contratado. Não tem como entregar um serviço se eu não indexar o conteúdo, se eu não organizar o conteúdo, se eu não apresentá-lo para você. Porque quando você abre uma tela de e-mail, uma tela do Drive, você quer fazer busca, quer encontrar rapidamente a sua informação, quer que aquelas sugestões de documentos apareçam. Olha, estou sugerindo um documento porque tem uma reunião marcada, eu já enxerguei, ó, você vai usar esse documento aqui. Essas coisas para funcionar, a Google precisa enxergar o dado. Uma auditoria, como é que o auditor faz busca se a Google não vê o dado? Esse escopo é muito bem definido no termo de uso, e é esse escopo que a Google trabalha para entregar o serviço que foi contratado. Então isso é bem claro no termo de uso. PI, propriedade intelectual. Falei no comecinho. Resumindo de uma maneira bem simples, a Google desenvolveu o sistema, ele está lá disponível, vocês têm o direito de uso enquanto contratantes. O dado é seu, ele está hospedado no Google. A Google trabalha com esse dado para entregar o serviço contratado e de maneira nenhuma busca ter propriedade sobre isso. O dado do cliente corporativo pago não tem anúncio, não é usado para fazer tuning de aplicação, não é usado para nada mais além de oferecer o serviço que foi contratado. Tá? E no final, portabilidade. A Google está de portas abertas, isso é ruim de dizer, né? De portas abertas para quando você quiser ir embora. Você tem que ficar no Google enquanto você entender que está recebendo um serviço adequado, legal, que está funcionando bem. A hora que você não estiver mais satisfeito, simplesmente as portas estão abertas para você tirar todos os seus dados do Google e ir embora. Não tem lock-in. Nada te proíbe de fazer isso. Então, tudo aberto, livre. Quando a gente achar que é pertinente deixar o Google, tira o seu conteúdo inteiro e pode ir para frente. O que a gente espera que não aconteça, né? A gente trabalha bastante para esse índice ser bem pequenininho. 0. Como eu falei, a transparência na definição de escopo de uso dos dados é clara no contrato. Contrato, termo de uso, é bem explícito o que a Google faz, o que a Google pode fazer com o dado, o que o contratante, como é que o contratante pode usar o serviço. Então, isso é bem transparente, os termos de uso são públicos, a gente não precisa, ninguém precisa contratar o serviço para ter acesso a isso. O termo de uso é público, a gente pode entrar na internet, achar e consultar a qualquer momento, está lá disponível. E por final, como é que eu garanto, Google, garanto para o mercado que eu sigo os procedimentos que eu defini? Primeiro que eu tenha procedimentos de segurança, de auditoria, e que eu sigo esses procedimentos. Quem garante isso são auditorias externas. Então a gente vai ouvir falar aqui de ISO 27001, que é a ISO de segurança, ela tem algumas especializações, 27017, 27018, para especificamente segurança da informação em nuvem, para segurança da informação de dados críticos, né, PII, de dados pessoais, que é 27017. Outras certificações como SAI 16, SAI 3402, FedRAMP, que é uma certificação internacional. Uma série de certificações para garantir para o mercado que a gente
cria e executa procedimentos que entregam segurança da informação. Para não ser só a Google falando, as certificações vão confirmar isso. Tudo isso, gente, para você migrar o seu dado para a nuvem do Google e deixar de se preocupar se acabou a energia no data center, se quebrou, se tem que ficar, se deu problema na madrugada, na migração e vai voltar. Tudo isso para os problemas de infra, aquilo que te atormenta, ou seja, eu brinco que é o custo de deixar a luz acesa, né? Para essa preocupação, para isso sair de você. São serviços que estão lá prontos no Google para serem usados. E toda a preocupação se o serviço está no ar, funcionando, disponível, seguro, acessado de celular, de tablet, é nosso, deixa isso com a gente. Senta na cadeira e foca no seu negócio. Cada um tem um negócio diferente. O nosso é infraestrutura. Então, assim, foque no seu negócio e deixa essas preocupações com a gente.